Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias Board Games de topo. E estas são as notícias de maio de 2025. E, como sempre, vamos falar sobre as notícias nacionais, depois internacionais e vamos terminar com os destaques de crowdfunding. Uma das novidades faladas durante a LadiaCon pela Devir foi o Sail, um jogo trick-taking para duas pessoas onde vamos usar vasas para fazer um barco percorrer, navegar por um mar cheio de perigos. E finalmente esse jogo, em maio de 2025, chegou às lojas. Outro jogo também anunciado em LadiaCon 2025 que chegou às lojas foi o Fritanga pela Devir Games, um jogo de cartas onde os alimentos vão tentar salvar-se de serem fritos em óleo quente. Um tom cómico para este jogo, para todos aqueles que gostam deste tipo. Outro jogo também muito esperado da Devir que chegou às lojas em Portugal foi o Transgaláctica. É isso mesmo, este é um jogo do super designer conhecido por jogos como, por exemplo, o Tzolk'in ou as viagens de Marco Polo. Chegou finalmente, esta ópera galáctica chegou finalmente às lojas. Também chegou às lojas o mais novo jogo da Mebo e é o Harmonies. É isso mesmo, este jogo original da Liblood que tem inúmeros prémios de 2024 que continua a ganhar prémios ainda em 2025. É um jogo fantástico de criação de padrões utilizando lindas peças para depois fazermos ecossistemas para vários animais representados por cartas. Um jogo muito interessante para quem gosta de jogos como o Azul ou como o Sagrado ou esse tipo. É um jogo obrigatório e que há vídeo no canal e também já está na loja. O Harmonies trazido para Portugal pela Mebo Games. Logo no início de maio foi anunciado pela Maestro Media o Clash of Clans The Board Game Epic Ride. Portanto, sem dúvida, para aqueles que gostam de jogos mobile, sem dúvida conhecem este Clash of Clans que chegou pela mão do Eric M. Lang. Não é qualquer designer, um super conhecido designer de jogos híbridos temáticos euros. Chega então anunciado pela Maestro Media e que irá para Kickstarter em breve. Também nos inícios de maio houve um super anúncio e foi o Seven Wonders Dice. É isso mesmo. O Seven Wonders, que já existe em vários formatos, vai também ter uma versão de dados deste excelente jogo do Antoine Bozat. Sem dúvida, uma ótima notícia para todos os fãs desta franquia. Também foi anunciado em maio de 2025 pela Direwolf Game o Lightning Train. Este é um jogo de um designer que tem um portfólio invejável para um designer que fez poucos jogos e fez o Clank e as suas várias iterações e fez o Dune Imperium, tanto um como o Uprising. Portanto, sem dúvida, grande portfólio para este jogo que é um jogo de pick-up and delivery com um tema ferroviário, mas com vários suíços, muito colorido, sem dúvida, muito interessante para todos os que gostam do estilo, mas também gostam daquele mais pizzazz, assim se possa dizer. Um jogo anunciado também foi o Recall pela Alien Game. Este é um jogo dos designers, de um trio de designers nórdicos que tem vários jogos, inclusive é o Salfjord e o Santa Maria. Sem dúvida, estes designers têm-nos trazido incríveis jogos e este Recall, um jogo civilizacional onde nós temos mais em conta adquirir tecnologias, adquirir conhecimento de civilizações anteriores, é sem dúvida uma premissa muito interessante. Outro também anúncio curioso foi pela Aporta e é o Northwind. É verdade, este é um jogo que tem como designers principais os mesmos designers de Railroad Revolution e também com edição e com... também creio que tenham feito algum design, os mesmos designers então de jogos como Revive ou Santa Maria. Sem dúvida é um jogo muito interessante sobre sobrevivermos ou lutarmos contra ou defendermos dos vários ataques dos nórdicos, dos vikings que atacam a costa
as costas britânicas. Portanto, um jogo muito interessante. Outro super interessante anúncio foi o Cascadia Alpine Lake. Não é uma expansão, é assim um jogo novo, um Cascadia 2.0, assim se possa dizer, que vai ter uma jogabilidade semelhante, mas vai ter vários outros mecanismos, inclusive a possibilidade de empilharmos as peças para fazer alturas, montes, montanhas e planaltos, etc, etc. Sem dúvida, um tema que muitos gostam, um estilo de jogo que muitos gostam, com os mecanismos que podem vir dar um twist muito interessante ao tipo de jogo. Um super hit de 2024 foi o Galileu Galilei e, claro está, que a Perturbador anunciou em maio uma nova expansão, ou a primeira grande expansão, chamada Luna. Este introduz a Lua como um novo objeto de observação, novos personagens, a Inquisição mais forte com inquisidores, etc, etc. Sem dúvida, muito interessante para todos os fãs de Galileu. A Avalon Hill fez vários anúncios durante maio de 2025, mas sem dúvida o mais interessante foi o Sunnybell. Sunnybell é um jogo da Elizabeth Hargrave, que é a designer de Wingspan e de mariposas, etc, etc. E é um jogo sobre a praia e a povoação de Sunnybell na Flórida, nos Estados Unidos. É um tiling que parece muito curioso e esta designer, sem dúvida, tem um muito bom portfólio com um dos jogos mais famosos dos últimos tempos. Portanto, Sunnybell, sem dúvida, muito curioso. Outro super hit de 2024 foi o Endeavor Deep Sea, um seguimento do Endeavor que vai chegar uma nova e grande expansão com o nome Undercharted Waters. É isso mesmo, este jogo sobre exploração subaquática, ciência subaquática, vai chegar com uma nova expansão com muito mais conteúdo para o mesmo. Parece que os designers nórdicos também estão em grande e a Chili Fox Games anuncia mais um jogo deste trio quadro de designers conhecidos por jogos como o Revive, como o Come Together, etc, etc. E tem por nome Fortunes of Scoundrelberry. É isso mesmo, isto é um jogo, um euro híbrido temático sobre piratas. Portanto, sem dúvida, bom portfólio este Fortunes of Scoundrelberry. Um curioso jogo anunciado pela Waterworks Games e que vai para Kickstarter em breve é o Red Dog Junction. Este é um jogo de pick-up and delivery com deck building, card playing, resource management, onde vamos ser capitães de uma nave espacial a viajar pelo espaço, de planeta em planeta, adquirindo recursos para depois trocar esses recursos por ouro e pontos de vitória para sermos os capitães mais famosos. Muito, muito curioso, com uns fantásticos componentes e que pode ser vistos em 2 vídeos aqui neste canal. A Chex Games Edition fez um anúncio curioso durante maio e é que vai lançar uma nova edição do Codenames. Não só a edição base, como o Pictures e o Duet, com uma nova arte, novos componentes e com regras reescritas, assim se possa dizer, para serem mais, pelo menos mais streamline, mais simples de perceber o livro de regras. Para todos os que gostam de Disney Villainous, 2 boas notícias durante maio de 2025. E foi que chegou então o Treasure's Tide, que traz 2 novos vilões que têm a ver com o mar, o David Jones do Pirates e o Tamatoa da Moana. E também na série Villainous, mas no Star Wars, veio o Star Wars Cold Tactics, que traz o General Grievous e o Count Dooku. Portanto, sem dúvida, para quem gosta de um ou do outro, ou até gosta dos dois, boas notícias. E já para terminar maio de 2025, lá pois finalmente foi anunciado um novo jogo baseado num novo videojogo, ou num videojogo também muito famoso, e é o Vampire Saviors The Board Game. É isso mesmo. Este board game baseado num indie game que é uma espécie de bullet hell, etc, etc, onde vamos ganhando poderes e matando cada vez mais monstros que vêm cada vez mais a tentar nos destruir, e nós vamos tentando destruí-los e cada vez arranjando mais combos. Vai chegar em formato board game, mas não é por qualquer design, é por Emerson Matsuuchi, que é conhecido por excelentes jogos como o Century,
como o Spectre Ops, como muitos outros jogos. Portanto, sem dúvida, muito curioso, mesmo para aqueles que não apreciem videojogos. E nos destaques de crowdfunding começamos com o Ronin. Foi um dos primeiros Kickstarters anunciados durante maio de 2025 e é um novo jogo da Queen Games e sem dúvida tem não só uma arte fabulosa como uma premissa muito interessante. É do Emanuele Ornella, um designer italiano, e este tem a ver com um Ronin que vai viajando por todo o Japão para fazer missões, adquirir fama, fortuna, sem dúvida muito interessante. Um jogo chegado ao GameFound foi o Trismegistus, é isso, um jogo da uma segunda edição, uma edição melhorada do Trismegistus do Board and Dice, que também traz logo a versão do Roll and Write deste jogo. Sem dúvida, para aqueles que gostam de jogos mais pesados e gostam da série T, assim se possa dizer, da Board and Dice, este Trismegistus está em GameFound, ou pelo menos em Late Pledge. Outro jogo que chegou ao Kickstarter é sem dúvida muito interessante e é o Flashpoint novo, que é o Golden State Heroes. É isso mesmo, este jogo temático de bombeiros, de combate ao fogo, volta novamente com os seus mecanismos melhorados, a sua arte melhorada novamente, mas continua a ser um jogo de bombeiros e de apagar fogos, de incêndios. Sem dúvida é um jogo temático excelente que melhorou e está em Kickstarter para todos aqueles que gostam. Já nos finalmente de maio chegou ao Kickstarter um jogo anunciado por aqui e é o Inish Big Box. É isso, este é uma versão caixa grande, deluxe, do excelente Inish e curiosamente traz logo não só as expansões anteriores como também a nova expansão Nemeth. É isso, portanto, para todos aqueles que gostam de Inish, querem tudo sobre este controle de área com um tema de mitologia celta, então irem ao Kickstarter ver se ainda lá está ou então o Late Pledge. E pronto, foram estas as notícias Meeple News, as notícias de topo de maio de 2025. E, como sempre, deixem likes, subscrevam o canal, comentem as notícias, fiquem à vontade para ajudar o canal. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.